Fala, galerinha, beleza? Muito bom dia. Vocês estão bem? Tudo na paz? Espero que sim, espero que sim. Bom dia, bom dia. Vai falando aí, gente. Segunda-feira, suave, hein? Vascão tá lá em cima da tabela, hein? Orgulho de usar essa camiseta. Cadê o João Vitor, hein? Aquele flamenguista safadinho, hein? Cadê ele, hein? Fechou, gente. É nóis, tamo junto, hein? Simbora, vamos começar a matéria? Agora ele entra aí e fala alguma coisinha, né? Mas é nóis, é nóis. É o Vascão, hein? É João Vitor? Não, né? É Pedro, Matheus, sei lá, eu sempre erro. É João, João alguma coisa. João Duarte, safadinho. O Flamengo tá lá perto da zona de rebaixamento, o Vasco tá lá em cima, né? Então vamos embora, velho. Segura aí, hein? Ah, tô errando toda hora, né, gente? Já era. Tem problema não. Olha só, velho. Quero muito conversar com vocês sobre isso aqui. Mas antes, só me fala alguma coisa. Vocês tiveram dúvida na lista que eu mandei? Eu mandei para o Célio uma lista. Não sei se vocês tiveram dúvida. Alguém? Porque se vocês tiverem dúvida, a gente resolve de novo a lista aqui. A gente resolve a lista que eu mandei. Porque tem algumas questõezinhas a mais, tá? Não sei se foi de boa para todo mundo. Alguém fez a lista? A Karen falou que foi tranquilo. A Karen falou, eu fix, né? Eu fix. Mais alguém? Não? Comecinho da segunda-feira, né? Então, talvez a galera não queira participar muito, né? Teve uma questão que eu fiquei em dúvida, a Karen falando. Mas o senhor tinha explicado uma semelhante na aula passada e consegui entender. Beleza, então. Então, galera, já que então nós podemos passar para frente, eu vou trabalhar com vocês aqui uma questão sobre isomeria. Uma questão não, né? A matéria sobre isomeria óptica. E a matéria sobre isomeria óptica, ela é fácil. A gente só precisa ter uma leve atenção a mais, tá bom? Ela tipo assim, ela tem que ser percebida onde a gente às vezes não consegue perceber. Então a gente vai ter que usar, por exemplo, todo o nosso poder ocular de a gente conseguir ver essa isomeria. E aí eu vou te falar lá na frente que basta você identificar o carbono quiral. Se tiver um carbono quiral, a isomeria óptica, e aí a gente já vai matar as questões, tá bom? É assim que a gente vai entender para os vestibulares. Aqui, nessa situação, eu vou te explicar a matéria inteira, né? A gente tem tempo, a gente pode aprofundar. Eu vou te mostrar desde a história de onde começou a isomeria óptica, mas quando a gente for resolver as questões, eu vou te dar as manhas, né? Os atalhos para vocês poderem resolver de uma maneira mais fácil, mais simples e ganhar tempo, justamente por causa dessa questãozinha chamada carbono quiral. Então, a isomeria óptica, ela também é uma isomeria espacial. Ela não é uma isomeria espacial como a isomeria geométrica. As duas são isomerias espaciais. Mas a isomeria óptica, ela vai olhar justamente uma questão do espelho. Olha só que louco, velho, com luz polarizada e por aí vai. Primeira coisa, ó, a história da isomeria óptica. Tudo começou com a descoberta da luz polarizada, que foi vista pela primeira vez em 1808 pelo Louis Malus, que é esse cara aqui da esquerda, tá? E Christian Huygens, que é esse cara aqui da direita. Ao observar um feixe de luz atravessar o espato da Islândia. Espato da Islândia é um sal, tá bom? É uma espécie de carbonato, tá bom? É um carbonato de cálcio, né? É uma variedade muito fina. É como se fosse um carbonato de cálcio ultra purificado, que ele consegue ser transparente. Então é um sal. Eu não sei se vocês já viram em casa, quando vocês compram na farmácia, um remedinho para afta. Na verdade é uma pedra chamada pedra Umi. Alguém já viu isso?
Alguém já passou isso em alguma afta quando teve na boca? Não? Não? É uma pedrinha que você compra na farmácia. Ó, a Ana Clara falou que já. Quando você compra na farmácia, você pega essa pedrinha e você coloca em cima da afta. E aí essa afta, que deveria demorar normalmente uma semana, né, que uma afta demora, ela passa a demorar apenas uns 2 dias. Então você coloca ela assim e sara mais rápido. É bem parecido com esse carbonato de cálcio aqui, ultra purificado, que é uma pedra levemente transparente, né? Ela consegue, a gente consegue visualizá-la, mas ela é transparente. O negócio é que ela não é tão pura assim, e por isso que ela consegue desviar alguma espécie de luz, que a gente chamava de luz, fazer um feixe de luz atravessar o espaço da Islândia, um cristal transparente com variedade. Primeira coisa, eles descobriram a luz polarizada através disso. Quando você pega a luz natural e atravessa um meio, e esse meio consegue filtrar a luz natural, a gente chama isso de luz polarizada, que é o que a gente vai ver daqui para frente, né? Então perceba comigo o seguinte, ó. O que é essa tal da luz polarizada? Primeira coisa, você precisa saber o que é a luz normal. Essa luz que tem aí na sua casa e que você, quando você liga a lâmpada, ela vai em todas as suas direções, ó. Essa aqui é a luz polarizada. Oh, desculpa, é a luz natural. Ela aqui, ela tá indo em todas as direções, né? Então, é um feixe de luz, ó, que tá indo, ó. Tá chegando até você. Você tá com um olho aqui, né? Você tá com um olho aqui. Aí, o que que acontece? Você tá vendo a luz em todas as direções. Então, você está vendo uma espécie de figura assim, né? Quando você vê de forma frontal, é como se você vê uma luz encaminhando em todos os vetores. Uma luz polarizada é uma luz que anda em apenas um eixo. Olha só, legal. Ela está andando apenas em um eixo. Então, ela é representada com isso aqui, ó, com esse tipo de seta, uma seta com dois feixes, tá bom? Então ela é tipo representada assim. Em vez de ir em todas as direções, não, ela está indo apenas em dois eixos, né? Um eixo de cima e um eixo de baixo. Então está apenas em um eixozinho para a gente, formando então uma espécie chamada de luz polarizada. Essa luz polarizada, ela é toda filtrada, é como se eu tivesse filtrando essa luz aqui apenas e polarizando ela, deixando ela apenas em um feixe. Quando a gente passa para o próximo slide aqui, eu vou te mostrar como isso é feito, né? Nós temos aqui o polarímetro e o polarizador. Nós temos duas pecinhas e elas têm usos diferentes, né? Primeiro, o polarizador é uma pecinha dentro do polarímetro. O polarímetro é todo o aparelho. Esse aqui é o aparelho que é utilizado dentro do laboratório para a gente poder fazer justamente os nossos testes ópticos, né? Justamente para a gente entender se uma substância ela está lá desviando a luz polarizada ou não. Então, é esse teste aqui que é feito dentro do laboratório, usando um polarímetro. Agora, dentro do polarímetro, existe um polarizador, porque esse polarímetro ele está emitindo uma luz aqui, ó, a luz, e aqui nessa região aqui fica a amostra. A amostra é a nossa substância orgânica, o nosso substrato. E aí a luz está incidindo justamente na substância que está nessa região. Então eu pego uma luz natural, né? Isso aqui é uma luz natural, normalmente é uma luz de sódio, né? Que a gente pega uma luz bem amarela. A gente pega uma luz natural e coloca normal. Só que aqui nós temos um filtro. Ó, esse filtro aqui é chamado de polarizador, porque ele pega toda a luz. Você pode perceber aqui, ó, que ele está pegando toda a luz em todas as direções, né? Em todas as direções. E aqui ele coloca apenas em uma única direção. Então ele fez um filtro, ele polarizou a luz. Essa polarização, ela é feita deste modelo, tá bom? Nós temos vários tipos de polarímetro, mas todos os polarímetros existem um polarizador. Eles precisam de um polarizador para polarizar essa luz e a gente vê o que acontece. Aqui, acho que fica de forma mais fácil de você enxergar. A luz não polarizada, ela passa por um polarizador vertical. E existem também os polarizadores horizontais, né? Que é esse caso aqui, ó. E aí que nós temos uma luz polarizada. Olha só que bacana, velho. Uma luz polarizada.
Aqui foi o primeiro polarímetro. Foi o primeiro polarímetro, se eu não me engano, foi descoberto no ano de 1844. Um dos caras principais dentro dessa descoberta aí foi um cara chamado Louis Pasteur, que foi o primeiro, um dos pais aqui da isomeria óptica. Então nós temos a ideia de polarização, ou então polarizado. A gente utiliza essas lentes no dia a dia, tá? Algumas lentes nós temos uma polarização maior e você consegue perceber aqui, ó, um filtro de luz. O filtro de luz, ele não só diminui a quantidade de luz que entra nos seus olhos, mas ele também melhora a imagem, né? Você consegue ver melhor, vamos dizer assim. Ó, aqui nós temos uma imagem embaçada, porque está cheio de luz para todo lado. Então, o seu corpo ele está absorvendo a luz de todos os sentidos. Quando você usa uma lente polarizada, olha o que está acontecendo. A imagem fica muito mais nítida, porque entra apenas poucos feixes de luz. Esses poucos feixes de luz você consegue absorver melhor. Essa aqui de baixo, ó, existe algumas lentes polarizadas, vamos dizer assim, escuras, né? Porque ela consegue escurecer também a imagem, que é tipo um óculos escuro. Existem os óculos escuros com lente polarizada. E aí você pode fazer a sua própria lente polarizada aí na sua casa. Você pega dois óculos escuros, né, que não tem lente polarizada. Você coloca um óculos na horizontal e o outro óculos na vertical. E aí você vai conseguir olhar justamente uma lente, né? Você coloca uma lente sobreposta à outra. E aí você vai conseguir olhar. No momento em que você consegue olhar isso aí, você está filtrando a luz, porque você está tirando um eixo X de um eixo Y e você está filtrando todos os espaços de luz. Você pode fazer essa luz polarizada na sua casa, quando você junta dois óculos. Aqui a gente vê um objeto não polarizado, né? Olha que o tanto de luz, enquanto você vê um polarizado, que é só um feixe de luz. Polarizado ou não polarizado, polarizado, não polarizado, polarizado. É como se você estivesse enxergando realmente melhor. E aí tudo isso é devido a um polarizador. Na sua lente, essa lente ela foi polarizada. Então ela funciona também como um polarizador. E aí nós temos os feixes de luz. Tudo bem, galera? Parece que é uma informação aleatória, né? Parece que a gente estava falando de química, aí de repente a gente começa a falar de luz. Luz polarizada, eixos e tal. Aí tá aparecendo que é realmente a matéria de óptica. Lá na física, né? Você consegue ver espelhos côncavos, espelhos convexos, e aí a coisa parece que muda de figura. Mas calma que tudo vai fazer sentido em algum momento, tá? Você tem alguma dúvida até aí? A Ana Clara perguntou: professor, tem algo com astigmatismo que a imagem fica desfocada? Eu não sei não, viu, Ana Clara? Aí, tipo assim, aqui eu estou supondo que ah, tem uma visão perfeita, né? Por exemplo, ou então a lente ela precisa de algum grau para que tenha realmente a visão perfeita, tá bom? Mas sobre essas questões de astigmatismo, miopia, hipermetropia, é, glaucoma, glaucoma não, né? Qualquer outra dessas doenças oculares, aí eu não sei, realmente eu não sei te responder. Eu realmente nem lembro, né, como que é cada doença ocular. Olha só, tudo bem, Ana Clara? Show. Olha só, o cara chamado Biot, velho, o Jean-Baptiste Biot. Esse cara aqui, o Jean-Baptiste, ele foi um dos caras que ajudou também o Amedeo Avogadro, na determinação das relações de massa lá, tá bom? Esse foi um dos caras feras que ajudou o Amedeo Avogadro. Então, o Jean Baptiste, ele até começou os estudos de novo e o Amedeo Avogadro terminou. Em 1812, o Jean Baptiste observou um feixe de luz polarizada, era rotacionado em alguns cristais para a direita e em outros cristais para a esquerda. Então, ele achou alguns cristais.
Uma importante observação fez com que ele não eram apenas em substâncias sólidas ou em líquidos puros e rotacionava o feixe de luz polarizada, mas até mesmo em soluções aquosas que determinadas substâncias orgânicas que tinham essa propriedade. Olha só, velho. Olha, deixa eu te explicar o que ele fez, né? O experimento dele. Ele pegou duas pedras de quartzo, que eram os cristais. Ele pegou duas pedras que eram idênticas. Mas eram idênticas como se fosse uma imagem uma da outra no espelho. Então ele colocou uma pedra de um lado, outra pedra do outro, e ele viu que as duas eram idênticas, porque uma refletia a imagem da outra. Seria como se fosse uma imagem da outra. E aí o que ele fez? Ele incidiu feixe de luz polarizada nas duas. Então, como as duas eram imagem, uma estava rotacionando para a direita, outro estava rotacionando para a esquerda. Então, ele estava rotacionando essas luzes, né? Essa luz ela estava rotacionando, ela estava sendo desviada para alguns lados. Essa própria luz polarizada, tá bom? Então, o que acontece? Ele falou assim: será que essas substâncias elas também desviam a luz polarizada quando elas estão em solução, não só quando estão no estado sólido? Então ele dissolveu essas pedras. Ele dissolveu essas pedras numa solução aquosa e colocou o feixe de luz novamente. E também causava rotação. E aí ele falou assim, velho, então esse fenômeno era decorrente era um fenômeno que aí era considerado uma coisinha chamada de isomeria, apesar de não ser determinado ainda isomeria, porque em 1812 a gente ainda estava começando os estudos sobre isomeria. Quem foi determinar a isomeria mesmo foi em 1830 com Jacob Berzelius, que ele definiu o termo isomeria. E as primeiras moléculas feitas de isomeria foi em 1824, né, com o Liebig e justamente o Roller, que fizeram lá o cianato e o fulminato de prata. Então, antes disso, eles já estavam começando os estudos sobre isomeria óptica. E aí esse feixe de luz polarizada, ele tanto foi desviado na solução no estado sólido, quanto ele foi desviado na solução no estado líquido. Então ele percebeu que não era o formato da pedra em si, ele percebeu que era uma natureza da substância em si, que formava aquela pedra. As substâncias que formavam aquela pedra, justamente, era o fato da isomeria óptica. Esse aqui foi um dos primeiros, né? Os primeiros polarímetros, né? Onde a gente vê aqui justamente um feixe de luz polarizada. Ó, por exemplo, aqui a gente incide a luz e ao mesmo tempo a gente olha para saber se houve desvio ou não. Essa parte aqui de baixo é como se fosse um capturante. Ele vê justamente para onde que é desviado a luz polarizada. E aí, o que a gente pode concluir disso? Que o pai da isomeria óptica, de fato, né, foi um cara chamado Louis Pasteur, né, a fotinha dele aí, do Louis Pasteur. Ele, em 1846, com mais tecnologia do que o Biot, né, se passaram ali alguns anos, né, se eu não me engano, 34 anos, com um polarímetro mais aperfeiçoado, estudou profundamente o ácido tartárico. O ácido tartárico, se a gente for ver lá nos primeiros slides, ele foi sintetizado pelo Berzelius. E o ácido racêmico, né? Esses dois ácidos possuem a mesma forma molecular e as mesmas propriedades, porém apresentavam um comportamento diferente quando submetido a um feixe de luz polarizada. Então, o Luiz Pasteur ele percebeu o seguinte, ó, existem duas substâncias orgânicas sintetizadas. E essas duas substâncias orgânicas sintetizadas, elas possuem a mesma forma molecular, a mesma massa, as mesmas propriedades. Olha só que louco, velho. Porque lá na isomeria geométrica não possuíam as mesmas propriedades. Nós tínhamos forças intermoleculares diferentes e nós tínhamos também uma coisinha chamada de ponto de fusão e ponto de ebulição diferente. Aqui não, na isomeria óptica, as substâncias elas possuem as mesmas propriedades, a mesma fórmula molecular, os mesmos grupos funcionais. Na época eles não sabiam que possuíam os mesmos grupos funcionais, justamente porque eles não sabiam essa questão de ligações, eles não tinham essa ideia justamente da química orgânica como um todo em suas funções. Eles estavam começando, né,
Justamente por quê? Porque em 1846 nós tínhamos apenas o modelo de Dalton vigente ali naquele meio. Nós tínhamos apenas conservação das massas. Nós não tínhamos uma teoria atômica moderna, que isso só foi surgir em 1920, 22, mais ou menos, com Lewis, justamente sobre as ligações atômicas, né, sobre as ligações químicas dos átomos. Agora, perceba comigo o seguinte, mesmo ele não sabendo isso tudo, ele identificou que elas possuem as mesmas propriedades. Então, para isso, ele fez testes físicos. Ele colocou calor nelas para saber o ponto de fusão e ebulição. Eles colocaram resfriamento para saber exatamente o ponto de fusão. Eles colocaram em meio de outras substâncias para saber as forças intermoleculares. Então, nós temos uma propriedade, quando ele falou que são as mesmas propriedades, é porque foram feitos vários testes e identificaram que as substâncias se comportam de forma igual. Então, ela tem as mesmas propriedades e a mesma forma molecular. Quando eu falei ali o comportamento diferente, é o comportamento diferente em relação à luz polarizada. Porque quando era colocado a luz polarizada, um desviava para um lado, outro desviava essa luz para o outro. Porque a ideia é o seguinte, que se a molécula ela tiver uma simetria, vamos dizer assim, né? É onde a gente vai entrar depois. Se a molécula tem uma assimetria, ela é desregulada. Tudo que é assimétrico é diferente. Ela não tem uma ideia de simetria, não tem um lado igual ao outro, né? Por exemplo, não sei se vocês já repararam, né? Ó, vou deixar vocês repararem dessa vez, tá bom? Pira só. Quando eu olho para as minhas orelhas aqui, você vai ver as minhas orelhas, né? Tá vendo aí? Você percebe que essa aqui, ela é um pouquinho mais baixa do que a outra. Então não sei se você dá para dar conta de perceber isso, mas essa orelha aqui, que é do meu lado direito, ela é um pouquinho mais baixa do que a minha orelha do lado esquerdo. Mas é coisa assim, é 0,012 milímetros. Praticamente não dá para perceber. Mas se eu te contar, você vai começar a perceber, você vai ficar reparando, realmente. Então, por exemplo, nessa questão aqui, se a gente fizesse um corte aqui na minha cara, não teria uma simetria. Por quê? Porque não estaria um lado perfeitamente igual ao outro. Então, quando não há simetria, quer dizer que há um desnível, vamos dizer assim. Se incidisse uma luz polarizada em cima de mim, provavelmente eu desviaria essa luz para algum dos lados, ou para a direita ou para a esquerda. Mas só vai ser desviada se tiver uma assimetria dentro da substância. Então, a substância que ela tem uma simetria, que ela é toda perfeita, ela recebe a luz polarizada e ela não desvia. Por quê? Porque ela tem uma simetria. Ela só vai desviar a luz polarizada quando a luz polarizada bater numa molécula e ela ver que ela é assimétrica. Então, ela vai desregular, ela vai desviar essa luz justamente por causa da sua assimetria. Uma coisa que o Louis Pasteur, ele não sabia disso na época. Então, o que ele fez? Ele olhou isso aqui, ó, a visão de Pasteur, né? Primeira coisa, ó, ele pegou aqui os cristais, né? O cristal um na frente do outro, seria um espelho. E esse aqui é chamado ácido lático, né? Como vocês já sabem, o Louis Pasteur, ele foi o responsável por desenvolver a pasteurização do leite, né? Então, ele era muito vinculado às questões dos leites, né? Ele sabia exemplificadamente todas as substâncias que compunham o leite. Uma delas é esse ácido aqui, que é chamado de ácido lático, né? Esse ácido lático aqui. O ácido lático, ele possui uma questão que é chamada de assimetria. Por que assimetria? Porque quando a gente olha para o espelho, né? Isso aqui também é um ácido lático, tá? Esse aqui é o ácido lático, esse aqui é o grupo carboxila, esse aqui é o grupo OH, né? Esse aqui é o grupo OH. E esse aqui é o grupo CH3 na frente, CH3, hidrogênio e hidrogênio. Você percebe que quando eles estão em frente a um espelho, é a mesma substância. É como se eu colocasse essa substância aqui na frente do espelho e eu colocasse uma em frente à outra. Eu vou ver a imagem uma da outra, justamente assim. O negócio é o seguinte, que uma desvia a luz para a esquerda, outro desvia a luz para a direita. Justamente por causa de uma assimetria. Como é que a gente vai analisar essa assimetria? Justamente numa coisinha chamada de quiralidade.
A palavra quiral é derivada do grego char, quer, né? Char, que é pronunciado assim, que significa mãos, né? Essa palavrinha quer, char, né? Ela deriva a palavra cirurgia, por exemplo, né? Que vem da mesma parte grega. E a quiralidade, ela deriva, por exemplo, a palavra quiropraxia, que é feito com as mãos também. Então, todas essas palavrinhas, elas derivam mãos, e cirurgia também é feito com mãos. E é por isso que é derivado assim. O negócio das mãos é o seguinte, porque a sua mão aí, uma é a imagem da outra. A gente fez isso na última aula. Você tem aqui a imagem uma da outra. Então, suas mãos, elas são enantiômeras, porque uma é a imagem da outra, só que elas não são sobreponíveis. O que é isso, né? Se você pegar e virar no sentido certo, para ver se encaixa, você não vai encaixar uma mão na outra. Ó, você vai ver dedão com dedinho, dedo indicador com anelar, dedo indicador com anelar lá atrás, e somente o dedo médio com dedo médio. O seu dedo médio é o único que é simétrico. Todas as outras, os outros dedos seus, eles são assimétricos, eles não possuem simetria. Por quê? Porque eles não são sobreponíveis. É como se a gente olhar o seguinte, ó. Por exemplo, uma cadeira, eu lembrei disso aqui, velho. Olha, só para você ter uma ideia, né? Quando a gente vai naquelas festas de criança, né? Quem vai ficando por último lá tem que ajudar a recolher as cadeiras, né? Então, às vezes eu fico brincando lá no pula-pula, e aí eu esqueço que acabou a festa, e aí eu vou lá ajudar a recolher as cadeiras, né? Uma cadeirinha com a outra, você pega uma na frente da outra, quando você vai pôr, você vai encaixando, e ela encaixa perfeitamente uma na outra. Então, quer dizer que elas são sobreponíveis, ou seja, elas têm uma simetria. Se elas têm uma simetria, é porque elas se encaixam perfeitamente uma na outra. Se a sua mão não tem simetria, se a sua mão não é sobreponível, ela é assimétrica, ou seja, ela não é sobreponível, beleza? Então, o que a gente vai estudar aqui agora são moléculas que não são sobreponíveis. Elas são enantiômeras, porque é a imagem especular uma da outra, mas elas não são sobreponíveis. E isso fornece para a gente uma organização de grupos diferentes, apesar de apresentarem as mesmas propriedades físicas e químicas e terem os mesmos grupos funcionais, obedecendo a mesma fórmula molecular. Então, olha o que vai acontecer. Por exemplo, ó, não sobreponíveis. Nós temos uma molequinha aqui, velho. Olha só que massa essa figura. Essa figura aqui, ela exemplifica tudo que eu falei até agora. Aqui nós temos a molequinha e aqui nós temos o espelho, tá? Essa molequinha aqui, ó, essa aqui é exatamente o reflexo dela. Você percebe os grupos aqui em cima, você percebe os grupos aqui embaixo, no mesmo campo, né? É como se fosse equiparando, né? Justamente na frente do espelho. E quem está para trás, ó, lá para trás. Quem está para trás, lá para trás. Beleza. Olha o que acontece. Quando eu rotaciono. Quando eu rotaciono essa substância, quando eu rotaciono todinha, né? Para a gente olhar na frente do espelho, você não vai ver a mesma imagem sobreponível. Você não vai ver ela sobrepor essa aqui. Né? Eu rotaciono ela para elas se encaixar uma na outra. E aí o que acontece? Não acontece encaixe. Acontece o quê? Uma rotação, e a rotação vai continuar no mesmo sentido para ela. Ela não vai sobrepor uma a outra. É impossível essa molécula sobrepor a essa. É impossível essa molécula sobrepor a essa. E quando eu falo sobrepor, eu estou falando de um encaixe perfeito. Então, pira só. O que é o tal do carbono quiral, né? O carbono quiral é o carbono que ele é assimétrico. Ele precisa estar ligado a 4 ligantes diferentes. E por causa disso, ele está ligado a 4 ligantes diferentes, ele é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. Então, o que eu posso definir melhor, né? Possibilita a assimetria na molécula, causando um desvio da luz polarizada. Então, ele vai desviar a luz polarizada, porque é ele que vai causar assimetria na substância. Então, é chamado carbono quiral. O carbono quiral, que é o carbono que fornece a imagem especular uma da outra, ele vai ser um carbono que ele está ligado a 4 ligantes distintos. Por que 4 ligantes distintos? Ele tem que ser obrigatoriamente, então, sp3, né? Porque tem que ser um carbono
saturado, ele tem que estar ligado a 4 ligantes. E as 4 ligações ele tem que ser diferentes, justamente porque se eu tiver duas iguais, eu vou fornecer um plano de simetria. E se fornecer um plano de simetria, eu não vou conseguir chegar no carbono quiral. Perceba comigo o seguinte, ó. Vamos achar o carbono quiral dessa substância aqui, do ácido lático, né? Perceba o seguinte, ó. Esse carboninho bem aqui, ele tem um hidrogênio, ele tem um hidrogênio, e ele tem um hidrogênio. Aqui eu consigo ter um plano de simetria. Aqui eu consigo ter um plano de simetria. Por quê? Porque eu tenho 3 ligantes iguais. O carbono ele não pode ter 3 ligantes iguais para ser um carbono assimétrico. Ele precisa ter os 4 ligantes diferentes. Esse carboninho aqui, ele também não pode ser um carbono assimétrico, porque ele está fazendo ligação apenas com 3 átomos. São 3 ligantes, né? Apenas. Então não tem 4 ligantes diferentes. Agora esse carboninho bem aqui, ó, ele está ligado a um CH3, ele está ligado a uma carboxila, ele está ligado, ó, deixa eu circular aqui, né, para a gente poder observar melhor. Ele está ligado a uma carboxila, né? Lembrando que é o grupo que está ligado e anexado a esse carbono. Ele está ligado a um OH. E aqui ele está ligado, velho, a um H. Então eu consigo identificar 4 grupos diferentes nesse carboninho. Então esse carboninho aqui, ele é tido como um carbono quiral. E eu marco ele com um asterisco. Eu falo para você que esse carbono ele tem uma coisinha chamada de quiralidade. Então, esse carbono aí, por ele ser assimétrico, ele vai desviar a luz polarizada. Se ele vai desviar a luz polarizada, nós vamos ter uma isomeria óptica. Então, quando a gente for fazer questões, a gente precisa identificar justamente um carbono quiral. Se eu identifico um carbono quiral, eu tenho certeza que ele vai fornecer desvio da luz polarizada. Tá aí tudo bem, gente? Sim, beleza. Olha só, velho. Antigamente, vocês podem ter visto uma matéria chamada assim, ó. Não sei se vocês viram no ano passado, né? Pode até ter sido no ano passado que vocês viram a palavrinha destrógeno e levógeno. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram a palavra destrógeno e levógeno? Vocês sabem o que significa? É pro rumo que desvia a luz, não é? Um é para a direita, outro é para a esquerda. Isso mesmo, isso mesmo. O negócio é que esse termo ele foi atualizado, tá bom? Esse termo ele foi atualizado. Ele não se fala mais de estrógeno ou levógeno, tá? Muito raramente você vê isso em umas questões, mas não está sendo mais abordado. Você vai ver algumas questões que eu coloquei aí do Enem que não fala mais, tá bom? Sobre destrógeno e levógeno. A Karen falou assim, destrógeno e levógeno, acabou com macete, né? Provavelmente right, né, que é direita, e left, né, que é esquerda, destrógeno, direita, levógeno, esquerda, que vem de left, né? Então fica mais fácil você lembrar. Só que agora ele foi traduzido, né, foi mudado os termos, porque ele não é só o desvio da luz polarizada, é também junto com a rotação da molécula. A molécula está rotacionando numa solução, né? Então tá lá, a molécula ela tá lá perdida, né, no meio espacial. Então ela tem uma rotação. Se ela tem uma rotação, eu junto a rotação da molécula com o desvio da luz polarizada. E agora eu chamo 2 enantiômeros. Em vez de ser apenas D e L, agora eu chamo isso de R e S. R significa hectors, que desvia a luz polarizada para a direita, e os sinistros, que é o S, que desvia a luz polarizada para a esquerda. Então, daqui para frente, a gente vai chamar enantiômeros, não levógeno e destrógeno. A gente vai chamar enantiômeros R e S daqui para frente. Tá bom? Tudo bem? Essa parte é uma parte muito importante para a gente poder identificar. Ó, identificando o carbono quiral. Perceba aqui, ó, que ele tem 4 ligantes distintos, né? Nós temos o flúor, nós temos o cloro,
nós temos o bromo e nós temos o hidrogênio. Olha só, nós temos 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui no meio é um carbono quiral. Se eu colocar a imagem dele no espelho, eu vou ver a mesma coisa também do outro lado, ó. Cloro, flúor, hidrogênio e bromo. Então, esse carboninho aqui também é um carboninho quiral. E aí, a minha pergunta para você é, será que eles são sobreponíveis? Será que eles são sobreponíveis? Porque se você girar a molequinha aqui de verde, girar no ângulo de 180 graus e encaixar, você acha que vai encaixar? Esse é que eu porém, entendeu? Como elas são a imagem uma da outra, não tem como encaixar. Justamente porque nós temos uma não sobreposição. Todas as vezes que foi a imagem uma da outra e você percebeu um carbono quiral, né? Porque precisa ter um carbono quiral. Se não tiver um carbono quiral, eles vão conseguir se encaixar sim, se tiver alguma parte simétrica, 2 ligantes iguais. Agora, como eles não têm 2 ligantes iguais, como eles têm todos os ligantes diferentes, é impossível fazer essa sobreposição. Essa sobreposição ela não vai acontecer. E é isso que vai trazer a quiralidade para essa substância. Eu não sei se esse aqui é o R ou se esse aqui é o S, mas todas as vezes que tivermos um carbono quiral, nós teremos possibilidade de um R e de um S. Para cada carbono quiral, nós temos a possibilidade de um R e a possibilidade de um S. Tudo bem? Então, na próxima aula, hoje ainda, tá bom? Que, se eu não me engano, é o segundo, terceiro, quarto horário, a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar melhor isso aí, identificar os carbonos quirais. Porque dentro de um assunto sobre isomeria óptica, eu não vou falar para você que é o assunto mais simples do mundo. Realmente não é o assunto mais simples do mundo. Mas em vestibular, é sim um assunto mais simples do mundo. Então, a gente vai ter que analisar como que a gente vai fazer as questões. Tudo bem? Galerinha, a gente se topa então agorinha na quarta aula. E aí é bem possível que a gente termine já a isomeria óptica e a gente até faça algumas questões. Beleza? Pode ser que a gente termine. Valeu, um abraço para todos vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.